irmãos, cumprimento a todos com a gloriosíssima paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais uma vez a nossa live. Todos os sábados, a partir das 10 horas da noite, estamos ao vivo, trazendo uma palavra da parte de Deus para os amados irmãos. Meus amados irmãos, hoje o conteúdo é muito forte. Peço a todos a atenção para o que se vai falar aqui. Eu estou com um convidado muito especial, o irmão Romário, certo? Ele vai estar comentando junto comigo aqui nesta live, abordando temas importantes como o relativismo religioso e como a escatologia final, a escatologia do fim dos dias. Eu vou ceder a oportunidade para o irmão Romário se apresentar para a gente dar continuidade a essa live. Boa noite, irmão Romário. A paz do Senhor Jesus, como vai, meu amado irmão? É uma honra também recebê-lo, certo? O irmão Romário aqui no meu canal, certo? Acredito que vai ser a primeira de muitas lives, né? Nossa aqui no canal. Acredito que é de Deus, certo? E eu fico muito honrado, tá? De ter o senhor aqui no meu canal. O irmão Romário, ele é um youtuber, certo, pessoal? Ele está iniciando agora. Ele tem 7.000 inscritos. Convido a todos que vai rever essa live gravada também, né? Para seguir, certo? Para se inscrever no canal do irmão Romário. O link tá na descrição aí, ó, da live, tá bom? Tá fixado aí na live. É só você clicar e dar força lá ao irmão Romário. Irmão Romário, queria saber do irmão a respeito do tema que a gente vai abordar na realidade, né? O que é que o irmão acha sobre o relativismo religioso e sobre a escatologia do fim? Dê a sua introdução a respeito do assunto. Essa corrente de relativismo, esse pensamento, né, trazendo para a Igreja de Cristo Jesus, o relativismo religioso, né, ele refere-se a uma abordagem de pensamento, ou seja, que ele rejeita a existência, digamos assim, de uma verdade absoluta e imutável, né, ou seja, tal como a Bíblia de Deus, ela nos revela, como as Escrituras nos mostram, né, tem uma verdade e nós, como cristãos, pregamos essa verdade, cremos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Quando o relativismo religioso ele ataca as escrituras, ou seja, essa linha de pensamento, ela diz que cada indivíduo ele tem o livre-arbítrio para definir a sua própria verdade, né? Ou seja, e aquilo que ele considera-se bem, ou pode tratar a verdade como algo qualquer, ser escolhido, descoberto, nessa perspectiva, ou seja, tudo para ele é relativo, né? Não tem nada certo. Ou seja, a Bíblia, ela vai ficando para depois, como qualquer livro. E aí a gente perde a essência daquilo que é o cristianismo, que Apocalipse vai escrever dizendo que aquele que tira alguma palavra ou acrescenta deste livro, desta profecia, terá que prestar conta naquele grande dia, né? Então, fazendo assim essa abordagem bem mais geral, o relativismo religioso ele é um perigo muito grande, que ele está entrando, né, de fora para dentro, mas a gente precisa dizer também que ele está dentro da igreja, pregando-se por muitas pessoas, né, por muitos líderes evangélicos, que também está dentro, como a Bíblia também nos mostra, que essas pessoas surgirão dentro da própria igreja,
e isso tem causado um grande problema, mas a Bíblia já nos alerta, falando acerca do fim, né, da escatologia. A própria Bíblia nos alerta, Pedro nos alerta na sua carta, Paulo também nos alerta aos Colossenses, que essas filosofias, o relativismo, essas coisas surgirão nos últimos dias, e a gente precisa tá tomando cuidado, abrir os nossos olhos espirituais para não cairmos nessas correntes filosóficas e sermos levados por esses ventos que estão surgindo por aí. Então, é preciso discutir esse assunto, é preciso falar um pouco mais disso, para que os nossos irmãos que estão aqui nessa live, irão ver essa live, né, permaneçam de olhos atentos, firmes na perseverança de Cristo Jesus, né? Então eu faço assim, essa visão bem geral e volto a palavra aí para o senhor. Em questão do relativismo religioso, irmão Romário, é certo dizer que é um relativismo amigo do mundo, né? E inimigo de Deus. Esse relativismo religioso, ele anda de mãos dadas com o mundo, né? Ou seja, cada um tem suas ideologias, cada um tem suas verdades. E eles são contra, né, os fundamentos bíblicos da palavra, né? Todo aquele que fala a verdade, prega o que está escrito na Bíblia, é taxado como fundamentalista, né? A gente já viu aí vários, entre aspas, pastores, só sou pastor do quinto dos infernos, né? No carnaval mesmo, um pastor, eu esqueci o nome do pastor aí, pedindo o fim dos fundamentalistas. O que é que ele estava pedindo ali? Estava pedindo o fim da igreja. Porque a igreja crê, né, na palavra do jeito que ela é. A igreja crê na palavra do jeito que ela é. Ou seja, a igreja é fundamentalista. Ela crê, letra por letra, como é a palavra, né? Então a gente vê que o relativismo religioso não é doutrina bíblica, mas é doutrina de demônio. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus, né? Não tem como servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Ou escolhe um, ou escolhe outro. O que é que eu entendo nessa situação também, irmão Romário, é que a seara está madura. Dá para ver quem é e quem não é. Através desse relativismo religioso, dá para ver quem são e quem não são, né? É prova que Jesus está voltando. Bem, irmão Romário, em questão do relativismo religioso, o senhor deu a sua palavra, né? A introdução. O que é que o senhor acha, certo, dessas novas doutrinas coach? Muito bem. Dando continuidade aqui, o senhor tocou um ponto muito importante, né? Ou seja, o relativismo, ele se constitui amigo do mundo e inimigo de Deus, né? E aí o que acontece? Existem algumas verdades que são absolutas. Eu vou citar algumas aqui que a igreja não pode abrir mão dela. Primeiro, a existência de Deus, né? A igreja deve ensinar sempre que Deus é o criador de todas as coisas. E a gente percebe que estão tentando relativizar isso também. A existência de Deus, o único Deus, né? Eles tentam fazer isso, né? Com relação à Bíblia, né? A gente viu recentemente também, eu não sei se posso falar nomes? À vontade. A gente viu recentemente também que Xuxa, né, falando para que retirasse textos da Bíblia. Por quê? Alguns textos da Bíblia Sagrada vai contra a imoralidade sexual, por exemplo, né? Vai contra o conceito de família que eles acreditam, que eles pensam, e isso, de alguma forma, causa para eles um problema. Então, a solução para essa coja é o quê? Retirar os textos da Bíblia e deixar só a parte que Deus é amor, né? E aí, voltando para as verdades absolutas, a gente tem o quê? O valor da vida humana, que é uma questão também que estão há muito tempo batendo em cima, né? Ou seja, a vida para a igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja, né? Ela acontece desde a concepção até a morte, ou seja, ela precisa existir, né, considerando sagrado, ou seja, a mãe não pode ter um filho ali, um feto, e ele acha que pode abortar de qualquer jeito, porque ele não quer mais, porque ele não gosta,
Então a gente tem a concepção da vida humana, né, a existência humana, e a gente percebe que estão tentando relativizar isso também. Outra coisa é a questão da imoralidade sexual, né, da moralidade sexual, que a igreja defende, ou seja, que a sexualidade humana, né, ela tem um propósito divino, né, e, ou seja, ela é destinada para quê? Entre homem e uma mulher, dentro do seu matrimônio, né? Ou seja, a gente rejeita todas as práticas sexuais que vai contra a lei de Deus. E a moralidade sexual é uma das coisas que está sendo mais relativizada, né? Tem uma série, a teologia da prosperidade também, mas a moralidade sexual é uma das coisas que eles têm mais tentando quebrar esses princípios, porque é algo que vem confrontando essa geração. Chega a até falar o seguinte, de que nós estamos numa era avançada e a Bíblia está ultrapassada, né? Veja como o diabo tem colocado na mente dessas pessoas, que a Bíblia ela está ultrapassada, e a gente vai entender, e eu costumo dizer para os irmãos da minha igreja, a igreja em que eu congrego, né, tomo conta de um rebanho, eu sempre digo para os irmãos, que a Bíblia, na verdade, ela não é velha, ela é antiga, né? Ela é antiga, e ela não se renova, ela é nova sempre, porque ela é a palavra de Deus, né? Então a gente percebe que essas correntes têm causado tanto problema, irmão Saulo, que a gente percebe que, além do relativismo religioso, incide também o relativismo moral, ou seja, que ele vai contra, né? Que a gente vai encontrar até mesmo entre os religiosos, os líderes de igrejas, que vai começar a aceitar o divórcio a qualquer custo, né, o aborto a qualquer custo, a pílula do dia seguinte a qualquer custo, o casamento de homossexuais a qualquer custo, a eutanásia, a inseminação artificial, que também já está aí, a manipulações nos embriões, o feminicídio e tantos outros, né, erros que a Bíblia em si condena. A gente vai perceber que este mundo, do jeito que está, porque as pessoas querem agregar pessoas, mas não querem falar a verdade. Elas querem agregar pessoas para uma teologia da prosperidade, a qual Cristo não falou, mas eles pegam textos desfalcados da Bíblia para pregar uma teologia da prosperidade, que Cristo não prometeu isso. Pelo menos a Bíblia que eu leio que Cristo pregou uma salvação, né? Cristo prometeu algo maior, sublime, né, que não está aqui na terra, está no céu, né? E aí Jesus fez questão de dizer, né, antes de voltar a palavra para o senhor aqui, Jesus fez questão de dizer o seguinte, lá em João 14, se não me foge da memória, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus entrou no mundo onde a relatividade da verdade naquela época, né, estava ali entre os gregos, a filosofia, né, eles não estavam ali acreditando que a verdade não existia, era impossível alcançar a verdade não existe, a verdade para mim é uma coisa, a verdade para outra é outra coisa. Jesus chega e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso causa um espanto, isso causa um problema, até mesmo entre os religiosos, né? Causa um problema até mesmo entre os religiosos, porque Jesus quebra todas as coisas, porque ele diz, além dele dizer que ele era a verdade, ele disse também, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nesse versículo, Jesus vai ensinar que o único caminho é ele, né? Ou seja, o único caminho para a salvação é ele. Então a gente precisa tomar cuidado, que a gente percebe que esses famosos estão vindo à mídia, né, com peles de ovelhas, para tentar ludibriar as pessoas, né, como tem aí vídeos, como tem podcasts, de famosos que dizem, né, servir a Jesus, mas como o próprio irmão acabou de dizer, pode até ser Jesus, mas seja Jesus de outro Jesus, não é o Jesus que nós servimos, né? São doutrinas do diabo, como a Bíblia afirma, né? E estão ludibriando muitas mentes, fazendo uma lavagem cerebral, colocando na mente das pessoas. Por quê? Porque a pessoa tem nome, porque as pessoas têm fama, né? E eles pregam um evangelho totalmente distorcido daquilo que a Bíblia fala. Eles pregam um evangelho totalmente fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho que não tem dor, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que está aí para qualquer pessoa. E a gente percebe que Cristo, né, veio para todos, só que a coisa não é tão simples assim, né? A coisa não é tão simples assim.
Porque Jesus disse, se eu que sou o Senhor, sou o mestre de vocês, eu passei por dificuldades, eu passei por tribulações, os discípulos também vão passar. Então a gente tem que tomar cuidado com essas verdades, que a Bíblia não vai deixar entregar por aí a qualquer custo, porque a gente simplesmente mudou, porque o século mudou, porque as coisas mudaram. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela não muda, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser restaurada algumas coisas. Não, a Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus, né? Eu reitero aqui dizendo que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, e a gente precisa, como missionários de Deus, combater essas heresias, essas falácias, né, que têm surgido por aí, e é como o irmão tem feito, né, nas ruas da cidade, pregando a verdade, porque você percebe que a maioria dessas pessoas, eles não vão para a rua pregar a verdade, eles vão para um podcast, eles vão para as mídias, porque é um lugar que eles conseguem fazer, levar e celebrar, mas dificilmente eles vão para a rua, né, para as cidades, as praças, pregar Jesus Cristo. Por quê? Porque eles pregam um evangelho muito fácil, um evangelho muito simples, e a gente precisa continuar se levantando, se opondo a essas relatividades que o mundo tem colocado, trazido para as nossas consciências, para a nossa igreja. Eu volto a palavra aí, mas assim que o irmão quiser, pode mandar de novo, que a gente vai dando continuidade e comentando aí o que tem que ser comentado. Ok, eu queria mandar um abraço aqui para o pastor Juno Mendes, missionário Jaime, o povo de lá de São José do Egito que me acompanha aqui, certo? Da Igreja da Graça, Refúgio do Altíssimo. Também tem uma equipe missionária que prega nas ruas, nas praças públicas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amo vocês no fundo do coração. Também quero cumprimentar aqui com a paz do Senhor um canal muito reconhecido na sociedade, mostrando para o mundo LGBT que há libertação para esse tipo de pecado. O canal aqui de Ministério Libertos por Deus, né? O pastor Flávio e Andréia, certo? Ele já foi dessa vida, né? Jesus salvou ele e foi liberto. É uma prova que Jesus liberta, transforma, prepara um homem e leva para o céu. Queria muito trazer, certo, o pastor Flávio aqui, se ele me permitir, trazê-lo aqui no canal. Vai ser uma bênção ele contar o testemunho dele e falar um pouco a respeito desse assunto também, que aborda, né, todos os aspectos da sociedade, porque querem abordar a família, né? E a sociedade tá enganjada em cima da família. Acabou com a família, acabou a sociedade, né? Então, eu não encontro pessoa melhor para falar sobre o assunto do que o pastor aí, Flávio, e a irmã Andréia, né? Que Deus possa abençoar a vida desse casal. Amém? Agora, Romário, irmão Romário, é pastor, né? Na realidade, só toma conta de uma igreja, não é isso? Sou presbítero, pela misericórdia. Presbítero Romário. Eu acho que a culpa de tudo isso é da evolução, né? A gente sabe que o evolucionismo, ele é antagônico do criacionismo, né? A gente crê que Deus criou o mundo, o evolucionismo diz que é Big Bang, entre outras coisas, né? A gente sabe que o homem veio de Deus, Deus soprou, o homem saiu de dentro de Deus. Já o evolucionismo diz que um homem veio de um macaco, praticando racismo com Deus, né? Chamando Deus de macaco, né? E o evolucionismo, né, tá aí, as pessoas pensam que evoluíram tanto, né? Se tornaram tão intelectual a ponto de achar que Deus, ele é desatualizado. O povo acha hoje em dia que está tão avançado que Deus está desatualizado, né? Que Deus ficou para trás, né? Sendo que a Bíblia fala diferente: passará céu e terra, mas a palavra dele não passará, né? Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Então a culpa é do evolucionismo, né? Da evolução. Mas a realidade é o seguinte: a ciência está se multiplicando, o conhecimento está se multiplicando, mas a realidade e a verdade é essa aqui: o povo está se decaindo. A decadência da humanidade é terrível. O homem está enganado, é como você falou, está com a lavagem cerebral, né?
Quanto mais o homem pensa que está subindo, é que ele está descendo mesmo. Essa é a realidade. Agora, o senhor tocou numa pauta muito importante aí. É a pauta, certo? Da Xuxa, do querer apagar o pecado, né? Reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, né? Apagar todas as palavras de exortação e deixar a palavra só de amor, né? Mas a gente sabe que a Bíblia só é a palavra de Deus porque tem a palavra de exortação também. É na Bíblia que você encontra todas as safadezas do homem. A Bíblia, ela denuncia e ela condena todas as safadezas humanas. Por isso que é a palavra de Deus, porque não passa a mão. Por isso que é a palavra de Deus, porque não incuba. Por isso que é a palavra de Deus, porque adverte. Por isso que é a palavra de Deus, porque exorta. Aí eles querem tirar toda essa parte de exortação que vai contra a safadeza deles, que vai contra o pecado deles, certo? Aí joga para o nosso lado discurso de ódio, né? Discurso de ódio. Será que a gente está processando alguém aí por estar falando mal no nome de Jesus? Será que a gente está processando alguém aí, certo? Por colocar crucifixo não sei aonde? Por tirarem onda, né? Com os símbolos cristãos? Não, né? Mas é ao contrário. É a gente que está sendo perseguido. É a gente que está sendo processado. Quem é realmente quem está com o discurso de ódio aí? Ou seja, estamos vivendo aí também numa inversão de valores, né? O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E eles usam, né, presbítero Romário, a palavra amor, né, para qual a palavra? Para promover todo tipo de iniquidade, né, em nome do amor, né? O que é que o senhor tem a falar a respeito desse assunto? Bem colocado, missionário Saulo. Essa é a grande palavra, né? Essa é a grande questão. Por quê? Porque a visão que a gente tem de Deus e a visão que eles têm de Deus é uma visão diferente. A visão que eles têm de Deus é a visão de que Deus é só amor. Né? Eles não leram o texto todo, né? Esse é o grande problema. Né? Essa inversão dos valores nesse relativismo religioso. Por quê? Porque Deus é só amor. Por ser amor, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não condena ninguém. Viva do jeito que você está, você não precisa mudar as suas atitudes, porque Deus é amor, né? Deus é amor. Então, essa é a grande a pregação. E esta, na verdade, é uma armadilha do diabo que ele vem colocando, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, quando fala da mulher e o dragão, quando o diabo ele não conseguiu tragar a criança e também não conseguiu tragar a mulher, a Bíblia diz que ele saiu na terra, né, muito furioso, porque ele tinha pouco tempo para tentar enganar e perseguir os santos. Então, veja, cada hora o inimigo levanta uma coisa, o diabo tem colocado correntes filosóficas na mente das pessoas, né, mas isso, a Bíblia já alerta isso aí para nós, né? Se nós lermos 2 Timóteo 3, versículo 1 até o 17, a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Olha só, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Ou seja, ele diz lá, por muitas pessoas serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a pais e mães, é o que a gente mais vê, né? Não terão respeito pela religião, tudo isso Paulo dizendo, não terão amor pelos outros, serão duros, serão caluniadores, serão incapazes, né, de se controlar, ou seja, serão violentos. Ele elenca uma série de coisas que tudo isso a gente vê acontecer em nossos dias, né? Então veja, o amor de muitos, Jesus disse, vão se esfriar. Agora veja, o amor que eles pregam é o amor que Jesus alcança todo mundo, né? Aí agora a gente percebe quantas igrejas estão sendo abertas no Brasil, aqui no Brasil, homoafetivas, quantas igrejas estão sendo abertas aqui no Brasil,
fazendo casamentos ilícitos, né? Por quê? É a porta larga. E não tem como a gente fugir disso. Só tem dois caminhos, o estreito e o largo. Se eu não estou em um, eu estou em outro. Então, veja, como a igreja neopentecostal, a igreja tradicional, a igreja conservadora ainda está de pé, aquelas que ainda estão, o que o diabo criou? Não deixa essas pessoas aí não, porque vai ser um problema. Se eles se sentirem humilhados, se eles se sentirem diferentes, eles não terão opção. A opção é que eles vão ter que realmente voltar para procurar Jesus da forma que Jesus quer. Aí o diabo criou uma estratégia diferente. Abre uma porta larga, né? Recentemente eu vi um vídeo aí de uma igreja que fez uma abertura, né? Cerveja, álcool, teve de tudo, né? Era como se fosse uma boate dentro da igreja. Isso passou até no jornal. Não sei se o irmão chegou a ver, mas eu vi isso passando até no jornal. Então, uma baderna, ou seja, a porta larga tem de tudo. Isso é bíblico, mas veja como as pessoas estão cegas. E elas pregam amor, lá elas cantam os louvores e acham que estão cantando para Jesus. Mas aí, a esse amor, a gente precisa entender que Jesus disse que hoje ele é advogado, hoje ele é amor, só que naquele grande dia a gente vai ter uma surpresa, porque Jesus disse que muitos dirão em meu nome, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ensinei, em teu nome eu fiz. Ah, Senhor, eu também carregava uma Bíblia, eu também tinha uma igreja, eu era pastor, era pastora de uma igreja, eu também pregava, evangelizava. Aí Deus vai dizer, eu nunca te conheci. Ou seja, será uma palavra muito dura, muito difícil. Você chegar diante de alguém e dizer assim, a pessoa toda se achando, e a pessoa dizer assim, rapaz, nunca te conheci. Imagine, aqui na Terra já é difícil você ouvir isso, de uma pessoa, de um ser humano que é igual a gente, ser rejeitado por alguém e dizer assim, eu nunca te conheci, se afaste de mim porque eu não sei quem é você. Imagina ouvir isso naquele grande dia de Deus, né, do próprio Cristo. Então, ou seja, para Deus, irmão Saulo, essas pessoas que acham que o amor alcança tudo, não precisa renúncia, né? Ou seja, essa inversão, essa é a palavra certa que o senhor colocou, bem colocado, essa inversão dos valores, né? Tudo está dentro do relativismo, inverteram os valores das coisas e muita gente está sendo levado, né, por essas inversões de valores. É lamentável a gente ter que lidar com isso, e hoje a nossa dificuldade ainda está sendo também para a gente ensinar os nossos irmãos que estão dentro da igreja, né, pregando para os nossos irmãos dentro da igreja, para que os irmãos não sejam confundidos com isso, porque eles vêm de lá de fora com essa bagagem de coisas, né, que é muito mais fácil entrar na mente, confundir os valores cristãos, os valores bíblicos, né, e cria um problema dentro da igreja, cria um problema na família, porque às vezes o esposo acredita numa coisa, a esposa começa a acreditar em outra coisa, porque viu na televisão, porque viu no podcast, porque viu fulano ficando, porque na igreja de fulano está assim, e aí começa a gerar um grande problema, e é tudo isso que o diabo ele tem feito e ele tem conseguido alcançar de alguma forma. Bem, eu vou estar colocando aqui, presbítero Romário, o vídeo do padre falando sobre mais sobre o relativismo religioso, falando mais sobre a palavra só a inclusão do amor e a justiça, né? Exclusão, né? Excluir a justiça e adotar o amor, né? Eu vou estar colocando aqui esse vídeo do padre e em seguida eu quero saber a sua opinião a respeito da fala do padre Fábio de Mello. Presta atenção. É provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo,
dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, Observe, ele chama Deus de vingativo, né? Mas vamos dar continuidade. manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Provável que hoje... Pronto, eu vou colocar aqui. Qual antes de dar sua opinião, presbítero Romário, quero convidar a todos, tá, do canal a compartilhar o vídeo. Tá bom? A gente tem um número bom de pessoas. Eu voltei a fazer live agora, para quem não sabe, eu dei uma parada, por isso que a métrica do... Há um momento de descanso, né? Tudo demais é demasia, tem que ter um momento de descanso. E vou voltar agora a fazer live, tá? Iniciando ali com o pastor Giovanni Dias, né? Canal Povo da Fé, sábado passado. Segunda live hoje aqui com o presbítero Romário. Então, você que chegou agora, fique ciente, todo sábado vamos estar aqui, certo? Trazendo uma live, uma palavra de Deus, uma notícia, tá? Todo sábado de 10 horas da noite estarei ao vivo para o canal Jesus Cristo Força Alfa. Amém? Compartilha, ajuda aí o canal, não paga nada, certo? Você apertar no botão aí compartilhar. Tem uns grupos do Facebook. Olha, eu tô achando as curtidas do Facebook muito pouca, 80 curtidas só, para um conteúdo tão importante. Já saiu tanta riqueza aqui de informação e só tem 80 curtidas no Facebook, certo? Tem 18 compartilhamentos, tem 113 pessoas no Facebook. Vamos atingir uma meta de 400 compartilhamentos, tá? É necessário pedir, você não paga nada por isso. Ajuda a obra aí compartilhando, tá? Essas informações, porque se depender do algoritmo, esse vídeo não sai. Não sai do canto, só vai sair do canto se você compartilhar. Tá certo? Você tem que fazer a sua parte. A gente tá fazendo a nossa, alertando. E você ajuda propagando. Compartilha. Agora eu quero trazer aqui mais uma vez o presbítero, certo? Deixa eu colocar aqui de novo o... Jesus seria altamente reprovado por muitos. Pronto, vou deixar a foto dele aí, do padre Fábio de Melo, e queria saber a sua opinião, presbítero Romário, a respeito dessa fala dele aí. Será que ele está totalmente correto nessa fala dele? Deixe sua opinião. Muito bem. Você vê, né? Tem muitas coisas que ele falou aí, eu vou citar algumas. Primeiro ele fala sobre moralismo, né? Ele fala que o moralismo é uma coisa criada pela igreja, por nós. E depois ele fala que Jesus, ele agiu de forma diferente. Ele fala que Jesus ia na casa dos pecadores, Jesus sentava à mesa, Jesus vivia com os pecadores, não tinha essa indiferença, né? E ele esqueceu de pontuar, irmão Saulo, que todas as vezes que Jesus fez isso, houve uma mudança na vida das pessoas. Ou seja, Jesus foi para a casa, por exemplo, vamos pegar Mateus, Jesus foi para a casa de Mateus, de cobrador de impostos, Mateus virou discípulo. Jesus teve um encontro com a mulher adúltera, mas Jesus disse, vai e não peque mais. Jesus entrou na casa de Zaqueu, era um pecador, né? E o que acontece? A Bíblia diz que Zaqueu reconheceu o seu pecado, a sua incredulidade, e depois Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa. O problema é que ele entendeu diferente. Jesus nos convida a termos esse coração quebrantado para realmente encontrar com as pessoas,
mas Jesus não permite que as pessoas vivam a mesma vida como vivia outrora. Todas as pessoas que Jesus teve um encontro, pode ver, a vida dessas pessoas mudaram, a vida dessas pessoas transformaram. Os pecadores que andavam com Jesus eram ex-pecadores, né? Desculpe. Eram ex-pecadores, né? Pessoas que andavam com Jesus não viviam a mesma vida, tinha uma mudança, né? Ou seja, aí ele entende uma coisa totalmente diferente, que esse evangelho é um evangelho que agrega, que abraça. De fato, o evangelho, ele precisa... Ou seja, vinde como estás e continuais como estás, né? Exatamente, e não é isso que a Bíblia diz, né, irmão Saulo? A Bíblia não diz isso. Você vê que ele confunde as coisas, né? Ou seja, um evangelho que abraça todo mundo, mas só abraça, não corrige. Que pai é esse que só dá o amor ao filho, mas o pai não corrige o filho, né? Que pai é esse que nunca disciplina o filho quando o filho está errado, né? E não é isso que o enfermo, o ferido, ele não precisa só de abraço, ele não precisa só de cuidados, né? O ferido, ele precisa de muita coisa, né? Às vezes ele vai tomar remédio, às vezes ele vai tomar uma injeção, coisas que vão doer nele, tem coisas que que precisa ser arrancado para que outras coisas dê certo na vida dele. Então perceba, né, que há uma falácia nessa palavra, nessas palavras, né? Esse evangelho que abraça, até aí tudo bem, mas não tem renúncia, não precisa mudar nada, porque Jesus, ele abraçava os enfermos, abraçava os pobres, Jesus abraçava. Esse é o grande problema das pessoas que entendem o evangelho de Cristo errado. Jesus, e uma passagem que deixa isso muito claro, o apóstolo João, ele mostra quando Jesus, ele agregou uma grande multidão, quase 5.000 pessoas comeram do pão e do peixe que foram transformados, né? Ou seja, a multiplicação. E aí o que acontece? Quando Jesus ele vai para o outro lado do mar, né? A Bíblia diz que o povo já estava lá esperando Jesus, estavam todo mundo desesperado atrás de Jesus, e uma grande multidão procurando Jesus. Jesus desconfiou daquilo e sabia do coração deles. O que Jesus fez, irmão Saulo? Jesus foi lá e trouxe um discurso tão pesado e disse assim: vocês me buscais não pela palavra que eu tenho pregado, mas pela comida, né? Mas pela comida que eu dei a vocês. Aí Jesus pega um discurso, né? Que Jesus vai falar que Moisés trouxe o maná no deserto, o povo comeu, mas morreram todo mundo no deserto. Porém, o que ele veio trazer era o pão vivo do céu, que era ele mesmo. E aí o que acontece? O povo rejeitou. Rejeitou. Ele disse o quê? Ele disse, dura esse discurso. O povo foi atrás dele, atrás do pão, e ele apresentou o pão da vida, o povo rejeitou o pão. Foi todo mundo embora, porque as pessoas só queriam o quê? Materialismo. Só queria comida ali, física. Aí Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. É nessa passagem que Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Jesus também fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aí vai todo mundo. Jesus disse: os discípulos, vocês também não querem ir embora, não? Veja, se Jesus estivesse preocupado em manter todo mundo ali, né, só no amor, Jesus deixava de pregar a verdade, fazia a multiplicação de peixe de novo e mantinha e não falava a verdade. Mas tem hora que Jesus precisa pregar a verdade. E Jesus disse para os discípulos: vão vocês também. Só que aí teve um no meio desses que disseram assim: a gente vai para onde? Se o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Ou seja, aquele já começou a compreender o que é o evangelho. É o evangelho que abraça, é o evangelho que dá o pão, mas ele também precisa, às vezes, entender que há outras necessidades, e que só de pão não vive o homem, foi o que Jesus disse, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a minha observação nesse vídeo, eu acho que ele está bem equivocado, viu? Eu vou estar dando continuidade mais uma vez para a gente analisar ponto por ponto que ele fala. Vamos lá. Muitos que se dizem cristãos, protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais. Isso aí você já falou, vamos lá. Feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo,
Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres. Ou seja, aí ocorre também a inversão de valores. Existe o Jesus do passado, Jesus no presente e Jesus no futuro, né? E ele vem com atributos diferentes, né? O Jesus do passado, né? Ele veio sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. O Jesus do passado não veio para os santos, né? Mas veio para buscar aqueles que se havia perdido, ele veio resgatar. O Jesus do passado veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, e deu poder a todos aqueles, aos perdidos. Eu entendo isso aí também, presbítero, aos perdidos, aos gentios, de ser chamados filhos de Deus, né? Aí vem o Jesus do presente, quando ele morre, ressuscita, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Não é isso? Então veja, aí vai vir um Jesus do futuro. Qual é o Jesus do futuro? E ele vai vir com poder e grande glória, né? E as tribos da terra se lamentarão vendo ele sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E os reis da terra correrão para debaixo dos montes para se esconder da ira do Deus Todo-Poderoso. Não é isso? Será que lá nas bodas do Cordeiro, Jesus vai se sentar com algum pecador ali? Será que Jesus, se a Bíblia fala que Jesus fala que quando a trombeta do apóstolo Paulo, né, a última trombeta tocar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, junto com eles seremos arrebatados, o nosso corpo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade e seremos santos definitivos com o Senhor nas nuvens. Ou seja, no céu, nas bodas, não haverá pecado, não haverá pecador. Haverá santos definitivo. Ou seja, será que lá no Apocalipse, lá nas bodas do Cordeiro, a gente se encontra Jesus sentado com pecadores? Será que a gente encontra Jesus sentado com ímpio? Lá no Salmo 1, lá no finalzinho, fala que o caminho dos ímpios perecerá. A Bíblia fala que o caminho dos perdidos é como a areia da praia, é como a areia do mar, né? Então veja, o Jesus que veio para resgatar, ele já resgatou. E quando ele voltar, ele vai voltar para os resgatados, né? Tem muitas pessoas que pensam que se Jesus voltar agora, vai voltar para o homem com homem, mulher com mulher. Vai voltar para o cara que tá fumando um cigarrinho ali. Vai voltar para aquele cara lá que tá traindo a mulher, né? Com 2, 3, 4 mulheres. Vai voltar para aquele cara que tá fumando cigarro. Que tá falando palavrão, que tá no mundo do tráfico. Tire seu cavalinho da chuva. Jesus vai voltar para o povo que ele redimiu. Jesus, ele vai voltar para o povo que ele resgatou. Ele não veio para os perdidos? Se ele veio para os perdidos, significa que ele já resgatou. E sabe quem é os resgatados? Aqueles que se arrependem. Estão a tempo de você se arrepender. Porque a porta da graça ainda está aberta. Mas a porta da graça vai se fechar. Nós conhecemos um Deus como Deus de misericórdia, né? Um Deus misericordioso. Mas quando a porta da graça se fechar, meu amigo, é juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Muitos não gostam de pregar o Apocalipse, mas vai ver o que vai acontecer nas trombetas? Vai ver o que vai acontecer nos selos? Vai ver o que vai acontecer nas taças da ira de Deus? É terrível. Agora abordando um pouco dessa questão, pastor presbítero Romário. Qual é a sua vertente aí sobre o arrebatamento? O senhor crê que o arrebatamento acontece antes, na grande tribulação ou depois? Bem colocado, irmão Saulo. Bem colocado. Eu pego... Antes de responder essa pergunta, eu vou dar, só retomando aqui a parábola de Mateus 25, né? O senhor falou, será que Jesus vai estar lá com os pecadores, né? Fez uma questão bem, será que Jesus vai estar lá naquele grande dia? Você apontou o Jesus antes, o Jesus presente e o Jesus futuro, né? Isso. E esse Jesus futuro, Apocalipse mostra ele um Jesus bem irado, né? Um Jesus bem... Lá no meu canal eu tenho um vídeo que eu falo de Jesus
ele virá como juiz, ele virá como um Deus irado, né? Ele não vai passar a mão pela cabeça de ninguém. E aí você pega Mateus 25, né? E aí o que você tem? Você tem Mateus 25 falando que Jesus, o noivo leva as 5 prudentes, e se Jesus fosse o Deus de amor, só amor, as outras chegavam, deixa eu entrar aí, a gente já trouxe nossas vasilhas aqui, ou seja, arrependimento depois do arrebatamento é complicado, arrependimento depois que Jesus leva os seus é um pouco mais difícil, né? Não é que não tenha mais salvação, mas é um pouco mais difícil. A Bíblia mostra que ainda vai, para algumas pessoas, ainda vai ter salvação. Agora, é um pouco mais difícil, porque se tá difícil salvar agora, imagina salvar depois. Mas a grande tribulação, eu prego, segundo a Bíblia, né? Eu acredito, naquele texto que Jesus fala para uma das igrejas, me parece que é a igreja de Laodiceia, quando Jesus disse, como foste fiel, né, na tribulação, eu te livrarei. Filadélfia, né? Era mesmo. Então, Filadélfia, ou seja, Filadélfia é a igreja fiel ao Senhor, que persevera na tribulação. Aí Jesus disse, eu vou te livrar da tentação que há de vir. Então, eu creio, a igreja vai enfrentar um princípio de dores, a igreja vai enfrentar uma tribulação, assim que já nós estamos passando, né, um momento difícil, vai vir mais problemas, vai vir mais doenças, vai vir mais enfermidades, mas eu creio, irmão Saulo, que Deus não será injusto, né, quando a grande tribulação chegar, não. A grande tribulação chegar, Deus, através do seu Filho, arrebatará a sua igreja, né, que eu acredito que vai acontecer daqui a pouco, né, eu estou esperando esse arrebatamento logo, porque as coisas estão caminhando, os sinais do fim, né, está caminhando, tudo aponta para o arrebatamento da igreja. Paulo disse que nos últimos tempos se levantarão tempos difíceis, né? E aí o que ele fala? Muitos se apostatarão da fé, né? Dando ouvidos a doutrinas de demônio, a espíritos enganadores. E aí ele fala também que vai se levantar o quê? Uma grande apostasia. Ou seja, não pode vir um arrebatamento, o filho do pecado, o anticristo, sem uma grande apostasia. Isso. Aí a gente olha, a gente faz uma análise rapidinho, como está a nossa geração de gente apostatadas. E a gente percebe que o termo apostatar só pode apostatar quem já foi da fé. Não tem como alguém se apostatar se não conheceu a fé. Ou seja, são pessoas de dentro da igreja que um dia conheceram a fé, mas que hoje estão pregando outra coisa. Né? Eles se apostataram, se esfriaram da fé. Eu vou citar aqui Sodoma e Gomorra. Quando os anjos visitaram a cidade lá, o que é que tinha lá, né? Os sodomitas, né? Homem com homem, mulher com mulher. Tinha tudo. Queriam até fazer maldade com os anjos lá. Estamos exatamente nesse tempo, né? Eu tenho 30 anos. Rapaz, esse movimento homem com homem, mulher com mulher se levantou agora há pouco. E isso é mundial. Isso está entre os tópicos 5 da Agenda 2030, né? Eu creio que um dos sinais também da volta, os sinais poderosos da volta de Cristo, é o avanço dessas ideologias satânicas também. Em questão também ele vai vir também em nome do amor. A gente está vendo as inversões de valores, né? Por que está ocorrendo essa inversão de valores? Porque ele vai vir como herói, né? Ele vai vir em nome do amor, ele vai vir em nome defendendo todas essas causas aí da Agenda 2030. Isso que o irmão falou está totalmente correto e coerente em questão da volta de Jesus. Jesus só vai voltar antes que o Filho se revele, o filho da iniquidade, né? O qual o profeta Daniel, ele falou, a apostasia, né? Então, Apocalipse capítulo 12 também mostra claramente o arrebatamento ali também antes da grande tribulação. O que a gente está passando é princípio de dores, né? A mulher ali está com dores, né? As mesmas dores de parto que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 15 e adiante. Né? A mesma mulher que o apóstolo Paulo também fala em Tessalonicenses, se eu não me engano. Eu esqueci
É como uma dor de parto, né? A gente tá sentindo essa dor de parto aí. O que a gente viveu em 2020, 2021, 2022, essa obrigatoriedade toda. É uma dor de parto. Falsos profetas por vários lugares, terremotos em vários lugares, pestes em vários lugares, o amor de muitos se esfriando. Tudo isso está se cumprindo realmente aos nossos olhos. Agora tá claro, tá nítido. Também, quando você lê o Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, você só vai encontrar a palavra igreja só nas 7 cartas às igrejas. Porque depois que você lê o restante, você não encontra uma palavra igreja. Você não encontra mais. Você só vai encontrar a palavra igreja nas 7 cartas às igrejas. Depois não encontra mais. E depois que começa ali o capítulo 4, né? Aí João vai falar, né? João pode tipificar a igreja ali também, né? Ele é o apóstolo da igreja, João. Sim. Né? E depois, aí ele fala assim, ó, e depois dessas coisas, ou seja, depois do tempo da igreja. Aí ele fala assim, a mesma voz que falou comigo no princípio, a voz de trombeta, ou seja, João ouviu trombeta, viu? E vi uma porta aberta no céu. Essa porta pode representar a porta da graça. E essa voz, como trombeta, falou, sobe aqui. E aí ele fala assim, ó, e logo fui arrebatado. Aí quando ele é arrebatado ao céu, ele vê tudo, né? E ali naquele arrebatamento, ele não sai dali mais, né? Ele vê tudo, ele vê os selos, ele vê as trompetas, ele vê as 7 taças da ira de Deus, ele vê tudo naquele arrebatamento ali de espírito, né? E ele era a igreja, né? O apóstolo da igreja de Cristo, né? Então você vê que o Apocalipse, ele fala e ele mesmo se explica. Olha, o livro do Apocalipse, meus amados irmãos, foi feito para você ler, meditar e com discernimento do Espírito Santo entender, certo? Claro que haverá divergências entre teólogos, estudiosos, mas se ele estar aí é para você ler. Se é para ler, porque tem bem-aventurados, o que é que fala? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que lêem, os que guardam, né? a profecia deste livro, não é verdade? Exato. Então é importante ler o livro do Apocalipse. Agora eu quero voltar aqui ao Padre de Melo, certo? Referente ao Padre... Cadê? Deixa eu colocar aqui. Mulheres que eram consideradas... Você vê, né, presbítero, a questão do Padre de Melo, Fábio de Melo, uma voz angelical, né? Uma cara angelical, né? Mas os ensinos aí dele tudo herético, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Padre Fábio de Melo? Não, eu acho que não. Não sei se o vídeo prossegue com mais alguma coisa que a gente possa comentar. A questão da fala dele chamando Deus de vingativo. O senhor crê que Deus é vingativo? Deus será vingativo, né? A Bíblia fala que Deus vai agir com vingança. Agora sim, é tanto que a vingança pertence a Deus, né? Agora, no sentido que ele falou, tem que ver qual é o sentido que ele falou, né? Não lembro bem qual foi o sentido que ele falou. O Deus é vingativo, aí a vingança pertence a Deus. A Bíblia fala que a vingança pertence a Deus. E Deus irá se vingar de todos aqueles que foram contra, né, a sua vontade. A Bíblia mostra isso. Né? Hoje, seja, a gente Cristo, pode chamar essa vingança, está como advogado. A gente pode chamar essa vingança de justiça, né? O Deus de justiça, o Deus de juízo, né? Agora, eu acho muito assim, a pessoa chamar Deus de vingativo, essa palavra é muito pesada para colocar no termo de Deus, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para... Pessoal, temos um bom número de pessoas aqui. Eu peço que você compartilhe essa live. Quero cumprimentar o irmão Júlio Borges, que está aqui, ó. Deus abençoe. Também está na descrição aí, ó, no chat, o canal do nosso presbítero Romário. Se inscreva no canal do presbítero Romário.
É uma bênção de Deus, dá pra ver que é um homem bem instruído na palavra, pessoal. Então vamos ajudar ele aí, tá bom? O link do canal dele tá destacado aí no chat. Pessoal, compartilha essa live, tá bom? Tô achando aí o povo do Facebook aí, tem apenas 26 compartilhamentos, tem 109 pessoas. Vocês podem fazer mais do que isso. Compartilha nos grupos, tá? Dá teu like, tem pouco like aí para essa live tão importante, certo? Faz aí a tua parte e compartilha. Não paga nada, pessoal. Você só vai ajudar a propagar esse vídeo, tá bom? Faça a sua parte. Vamos dar continuidade. Cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia. Olha aí, o que é que tu entende, presbítero Romário? O coração é o Deus vingativo do Velho Testamento, certo? Veio mostrar a misericórdia dele através de Jesus Cristo. Lembrando que essa fala aí do pastor Fábio de Mello é criticando, certo? O pastor André Valadão, que fez um culto recentemente, né, contra o orgulho LGBT, contra o orgulho, dizendo que Deus odiava o orgulho, né? Qual a tua opinião aí a respeito dessa fala aí do pastor Fábio de Mello? Muito bem. Veja que, na verdade, outro compreendimento errado, né? Porque, assim, se você disser que Deus é um, e Deus mudou, você está dizendo que Deus é mutável, né? A Bíblia diz que Deus é imutável. Deus, ele não pode mudar. Isso é Bíblia. Se Deus mudar, o que Jesus fez? O que Deus fez? A Bíblia diz que ele esvaziou de sua glória, não quis ser igual a Deus, ele veio em carne, né? Saiu da sua forma de Deus e veio como humano, né? Mas em tudo não pecou. Então, o que ele está querendo dizer, né? Pelo que eu entendi. E agora ficou melhor com a sua explicação, já que foi uma crítica ao culto, ao que o irmão falou, né? Ou seja, significa dizer que ele está querendo dizer que Deus mudou, né? Não é mais aquele Deus se arrependeu de ser assim, e agora é um Deus que aceita tudo, que veio para tudo, mudou tudo, né? E aí a gente entende, se a gente não tiver muito cuidado, a gente entende isso totalmente diferente, né? Deus vingativo do Antigo Testamento, ele ainda é Deus, ele é o mesmo Deus. Mas o que Jesus fez? Jesus veio, morreu como homem, nos deu a possibilidade, ou seja, ele de alguma forma morreu pelos nossos pecados e nos deu a condição do pecador se arrepender enquanto tiver tempo, né? Se espelhar, ver que Jesus foi a pessoa que morreu, né? Sofreu pela humanidade e agora dá condição, porque no Antigo Testamento a pessoa pecava e aí a lei dizia o quê? Devia morrer. A mulher no ato de adultério, quando ela foi pegada no ato de adultério, a lei de Moisés dizia o quê? Mata. A pessoa não tinha oportunidade, né? Essa era a sentença. Mas por que no Novo Testamento isso muda? Porque é Jesus que vai passar por isso, né? É Jesus que vai substituir o lugar da mulher, que em vez de ser ela apedrejada, vai ser Jesus morto no lugar dela. O que Jesus está querendo dizer? É tanto que ele diz assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, os sacerdotes, os levitas, todo mundo que estava ali, todo mundo tinha pecado, todo mundo era igual, ninguém tinha condição. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, no Antigo Testamento houve muita injustiça, porque só matava as pessoas que pegavam no ato. Mas espera aí, e quem estava roubando as ofertas? Espera aí, quem estava tirando dos irmãos?
e quem estava cometendo os outros pecados na sinagoga, e aqueles pecados que ninguém ficou sabendo. Veja, a justiça de Deus que os homens faziam era só para algumas pessoas, né? Então, Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Ou seja, todo mundo ali tinha que morrer na ira de Deus. Pelo Deus do Antigo Testamento, todo mundo tinha que morrer. Mas eles não faziam justiça assim. Então Jesus disse, não, vamos mudar a coisa, porque na verdade o Antigo Testamento, irmão Saulo, ele é a base, e ele se cumpre no Novo. O Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo, né? Então Jesus cumpre tudo, porque nenhum deles conseguiu cumprir a lei, Jesus vem e cumpre tudo. E aí, a graça de Cristo Jesus nos dá condição de quê? De arrependimento. Eu peco hoje, mas se eu me arrepender, eu tenho chance de salvação. É isso que muda. Não é que Deus mudou. Deus deu a condição, ele flexibilizou a condição de que eu, pecador, olhe para mim mesmo e diga assim, eu não tenho condição de me salvar, eu preciso de alguém que me salve. Então, se ele reconhecer que ele é um pecador, ele precisa correr até Jesus. Agora, se a pessoa passa a vida toda, ele não muda as suas atitudes, ele só acredita e crê em Jesus, isso não é suficiente. Irmão Romário, prova. A Bíblia diz que o diabo, ele crê até melhor às vezes do que eu, porque ele estremece. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Veja, o diabo acredita, sabe quem é Jesus, mas isso não é suficiente para o diabo se salvar. Então perceba que só crer não é suficiente. Aí Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, essa palavra, negar a si mesmo, tem sido um grande desafio, irmão Saulo. Porque você vai negar o quê? As suas vontades, você vai negar os seus prazeres, você vai negar o seu ego, você vai negar a você mesmo. Então, você vai negar algumas coisas que está em você e você precisa tirar por causa de Jesus. Porque ele disse, se quiser, veja, se quiser vir após mim, negue-se, renuncie, tome a sua cruz e siga-me. Aí você vê um bando de gente desinformado, com heresias, dizendo que Jesus falou assim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, dizendo que cada um tem que fazer o que quiser. Cada um faz o que quer, porque Jesus disse, mandou pegar a sua cruz e siga-me. E Jesus não diz isso, Jesus pegue a sua cruz, renuncie e siga-me. Seguir ele, né? Ele, todo mundo seguir ele, é o exemplo de Jesus. Aí outra passagem para me fechar aqui, né? Quando Jesus diz assim, quando Jesus diz para os fariseus, vocês serão conhecidos, né, como meus discípulos, se fazeres as minhas obras e permanecer nas minhas obras. Então é diferente, é fazer as minhas obras e permanecer nas minhas obras. Aí a gente vai para as palavras de Jesus. Jesus pregou tantas coisas, só o sermão da montanha de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, tem tantas coisas ali, que aquilo ali já dá um norte na vida de uma pessoa que serve a Cristo. Então, assim, é preciso entender que Jesus, ele é o mesmo Deus, mas ele está dando a oportunidade. É tanto que a Bíblia fala que o tempo ele abreviou. Na verdade, Jesus já poderia ter vindo, mas o fato de Jesus estar segurando, né, que Deus está segurando para que o arrebatamento não aconteça, não é porque Jesus perdeu o controle. Não, é ele dando oportunidade para que as pessoas, o homossexual, o pecador, a pecadora, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus atos, né? Esta noite, seja onde for, aqueles que me ouvem, aonde essa live vai chegar, se arrependam dos seus erros, porque a graça faz isso, ela te dá a oportunidade de você poder salvar a si mesmo, ou seja, Cristo pode salvar você quando você reconhece. Então, Jesus faz isso. Agora, se a pessoa morrer no pecado, não tem mais jeito, irmãos. A Bíblia diz, segue-se o juízo. Ao homem está determinado morrer uma só vez, partiu daí, segue-se o juízo. Depois que morre, se fosse tão simples, Jesus não contava a parábola de Lázaro e o rico, né? Um vai para o inferno e o outro vai para o céu. Essa é a verdade, moção.